Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas Aqui. Meu nome é Paulo, vou passar para vocês dicas para o concurso 2347 da Mega Sena. Concurso esse acumulado em 42 milhões de reais para o dia 24 de fevereiro, né? A gente sabe aí que Mega Sena aí acumula bastante, né? Eu lembro de uns estudos aí que eu fazia na época, parece que ele dava 2 concursos em média, 1 ou 2 concursos aí premiados por mês, né? Isso há muito tempo, hein, pessoal? E eu acho que deve estar por aí ainda, né? Bom, vamos ver aí o que aconteceu do concurso 2346, né? Já avisando a vocês, né? Quem se inscreveu aí no canal, aí não esqueça de ativar o sino, né? Não esqueça também de curtir lá os vídeos e comentar lá, dar suas opiniões, ver o que vocês acham, tá bom? Eu ainda não estou falando sobre dezenas, né? Não tenho esse hábito de ficar falando, a dezena, eu vou arriscar essa dezena, porque você acaba induzindo a pessoa. Talvez eu pense dessa forma, mas vamos ver, né? É questão de conceitos, né? É por isso que eu prefiro falar sobre as probabilidades de vindas de questões de quantidade de dezenas, Fibonacci, Tribonacci, ou aquelas dezenas mais atrasadas, menos atrasadas, do que simplesmente falar, meu palpite vai vir a dezena tal, porque eu acho que a dezena está forte, porque eu bati o olho nela, eu vi que ela está forte, né? Não sei, não é, né? Tem que pensar, né? Tá bom? Nesse momento eu não estou pensando nisso, né? Bom, vamos lá então, vamos ver aqui desse concurso, né? Eu andei aqui, né? Já puxei aqui as informações, né? Só dei uma sapiada, né? Das dezenas, elas foram as dezenas 3 e 4, né? Nós tivemos uma dezena em sequência, que nós vamos ver aí, as dezenas 3 e 4, né? Tivemos muitas dezenas em moldura também, né? Uma quantidade boa de dezenas em moldura. Mas vamos ver isso aqui na parte de relatório, né? Assim como tem na Loto Fácil, também fiz algumas coisas aqui da Mega Sena, né? E quando você passa aqui, ó, ele é da mesma forma, né? Basta clicar aqui no arquivo. Não precisa você clicar só um por um, né? Eu clico um por um por causa do espaço, né? Mas quando você tem concurso premiado, ele mostra para você que também está premiado, tá bom? Tinha 438 apostas, aqui tinha uma aposta com 4 pontos. São testes, tá, pessoal? É teste que eu faço para poder aí ver se o sistema está funcionando, se aquilo que eu programei no sistema está funcionando corretamente, né? Bom, vamos partir então aqui, vamos verificar aqui o que aconteceu do concurso 2346, que nós temos aqui, né? Desse concurso nós temos aqui, foram 4 dezenas pares para 2 dezenas ímpares, né? Já sabemos lá que pares e ímpares, a curva dela é de 2 a 4, né? Ou seja, tanto para pares como para ímpares, né? Se uma vier 4, a outra obviamente vai vir 2, se uma vier 3, a outra também virá 3, né? Mas eu costumo deixar as duas informações aqui para vocês, né? Fibonacci, foi uma dezena de Fibonacci e uma dezena de Tribonacci. Olha só que interessante, né? Dezenas 3 e 4 aqui, olha. Tribonacci a 4 e Fibonacci a 3, né? Eu já passei dicas para vocês e vocês começam a ver que faz sentido, né? Eu gosto de passar as coisas quando ela começa a fazer sentido. O que é isso? Nós temos 9 dezenas de Fibonacci e 7 dezenas de Tribonacci, sendo que dentro desses dois tipos, as dezenas 2 e 13, essas dezenas são comuns no Fibonacci e no Tribonacci, né? Então nós teríamos aí em torno de 9, né, que eu falei, 9 dezenas e 7 daria 16, você tira 3 dezenas e fica com 13 dezenas aí. Olha, tirando 13 dezenas, vocês vão ter aí 47 dezenas para trabalhar, tá bom? Não vai fazer 5 pontos? Não vai ter 6 dezenas lá dentro. Não ia ter 6 dezenas, também não ia ter nem 5, né? Teria 4 dezenas dentro de 47 das dezenas aí mais prováveis de saída, né? A única coisa que acontece é que de 13 dezenas vocês vão tirar aí 1, 2 dezenas. Olha só, nós tivemos nos últimos concursos aqui, olha,
duas dezenas, né? Fibonacci, Fibonacci, nenhuma delas, uma delas, uma delas, uma delas. Aí quando chegou aqui em cima, lá no concurso 2338, nós tivemos 3 dezenas de Fibonacci e nenhuma dezena Tribonacci. No concurso 2337, nós tivemos 3 dezenas de Fibonacci e 2 dezenas. Foram as dezenas 2, 34 e 55 e a dezena 2. Então, na verdade, acabou ficando 2 dezenas, tá bom? 3 dezenas, perdão. Então, a possibilidade, quando você começa a estudar e vê a possibilidade de que não venha aí 3 dezenas de um lado ou 2 dezenas de outro, pode ser viável você descartar essas 13 dezenas, tá bom? E outros tipos mais que você tem. Ou você simplesmente reduz essa quantidade para uma. De 13 dezenas, eu vou determinar que o sistema trabalhe só uma. Aí vem aquela questão, olha, talvez tal dezena pode falhar, talvez essa dezena, entre as 13, essa dezena que é mais provável que venha. Aí vai vir aquela intuição que ainda não é o meu trabalho nesse momento, tá bom? Foram 2 dezenas de números primos, nenhuma dezenas ímpares não primos. A sequência aqui, deixa eu só clicar aqui, pessoal. A sequência que eu falei para vocês, a dezena 3 e 4, aquele cuidado, pessoal, que eu falo para vocês na questão de sequências. Tá? Vou até voltar aqui para facilitar aqui a explicação. Dezenas 3 e dezena 4, olha lá. Não adianta, pessoal. Não é que não adianta, me desculpe, eu acabei expressando errado agora. Colocaram mais uma dezena em sequência é um risco muito grande, porque nós temos 60 dezenas. Então, por isso que eu falo para vocês, tentem evitar isso. E outro ponto, fazer isso, colocar 39,40 como exemplo, tá bom? Então, vocês vejam que tem duas sequências, né? É uma sequência aqui, na verdade, né? Na verdade é uma sequência só. Eu coloco uma lá, porque na verdade a sequência é 0, né? Não tem sequência, né? É só uma dezena, né? Mas, só para entender, pegar essas informações aqui e colocar em uma única aposta, é um risco muito grande também fazer isso. Então são 2 tipos de erros que às vezes a gente pode cometer, que a gente não acaba não percebendo. Um é desses daqui, por exemplo, né? Eu colocar 2 sequências lá e querer fazer 6 pontos, tá? A dificuldade aumenta muito, tá? E o segundo erro aqui é fazer isso daqui, né? Tá bom? É pegar essa informação aqui, né? Fazer uma trinca aí, né? Tá bom? Então, você pode fazer aí, pode acertar uma delas, mas você sai daquele seu propósito que é fazer aí os 6 pontos, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, né? No caso também de múltiplo de 3 foram 2 dezenas, o múltiplo de 4 também 2 dezenas, repetidas nenhuma dezena repetida. Veja, nos últimos 10 concursos, somente 2 concursos aí acabaram repetindo uma dezena, tá? Então, também, da mesma forma, é mais fácil você descartar essas dezenas do que... É lógico, quando você tem um sistema que você consegue avaliar a possibilidade e aí você também trabalhar com a sua intuição, entre aspas, aí, né? De arriscar uma dezena também, né? Mas não procure colocar apostas aí, repetidas, né? A moldura vieram 5 dezenas, conforme eu comentei com vocês, né? Deixa eu só clicar aqui de novo, né? E clicar aqui em moldura, tá? Porque quando eu clico aqui, eu seleciono o concurso que eu quero, né? E quando eu clico na coluna, eu vejo, né, quais são as dezenas que correspondem ao item que eu estou clicando, né? E aqui ele me informa que eu cliquei em moldura, né? Tá bom? Então, essas informações da moldura aqui nós vamos ver aí que todas essas informações nós vamos analisar lá e ver as possibilidades agora, tá bom, pessoal? Então, vamos ver aqui. Das dezenas pares, agora a gente consegue avaliar aí campos, né, prováveis, né? Das dezenas pares, né, uma dezena... outro ponto, pessoal, que eu também andei observando, né? Eu falo isso lá na Loto Fácil. Sobre a questão aí das dezenas de molduras, né? De você não repetir as dezenas de molduras. E eu percebo também que dezenas
pares e ímpares na Mega Sena, elas também, dependendo da quantidade, elas acabam não repetindo. Principalmente quando você começa a trabalhar com 3 dezenas de moldura, três dezenas pares ou ímpares. Essas dezenas, às vezes, ela não repete. Então ela entra naquele mesmo critério que eu aviso para quem acompanha também o Loto Fácil, naquele mesmo critério de risco. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma aposta lá, coloquei 3 dezenas. Vamos supor lá, peguei o famoso lá, fui lá, peguei numa tabela lá, escolhi 3 dezenas. Né? Escolhi 6 dezenas, e dessas 6 dezenas escolhi 3 dezenas pares, por exemplo. Essas dezenas pares, eu acabo correndo o risco de repente elas também ter saído lá. A mesma quantidade, mesmas dezenas. O mesmo método que eu trabalho na Loto Fácil, tá bom? Então, também é um outro ponto aí para a gente observar aí, tentar que podemos também evitar aí de colocar essas dezenas repetidas, sendo pares para ímpares. Isso daí varia de quantidade, tá, pessoal? Então, é uma observação, eu não fiz trabalho disso, porque o meu trabalho nesse momento é o desenvolvimento do sistema, né? Então, você desenvolver, analisar, fica muito complicado, né? Então, o meu foco nesse momento está mais em desenvolver do que avaliar, do que analisar. Mas, às vezes, a gente acaba aí, né, no decorrer dos testes aí que a gente vai fazendo, a gente acaba observando alguma coisa, né? Tá bom? Então, isso é um ponto que eu observei e estou vendo que realmente, por exemplo, eu posso ter 3 dezenas aí numa aposta aí, 3, 4 dezenas aí, pares ou ímpares, que elas não saíram ainda. Então, por conta da sua combinação, que ela é enorme, né, pessoal? Tá bom? Então, vale também essa observação. Nesse caso, né, como nós tivemos 4 dezenas aqui, o percentual dela, conforme eu já falei para vocês, né, o percentual dela reduz, né? Nós temos aí uma probabilidade de vinda, né? Uma probabilidade não, a ocorrência, né? As maiores ocorrências que nós tivemos, ela vai aí de 2 a 4 dezenas, conforme eu já falei para vocês. Aí nesse caso aumenta o percentual. Quando você tem um percentual de saída daquela quantidade, quando tem a saída, né, daquela quantidade de dezenas pares ou ímpares ou qualquer outra dezenas, já expliquei para vocês que o percentual ele cai. Eu preciso fazer um estudo mais detalhado sobre isso, né, sobre a questão dessa, vamos dizer assim, quantificação, né? Quantificação, é isso que é isso. Acho que é isso que fala, né? Minha cabeça está meio doida aqui. Então, da questão de quantitativo, né, no caso, né, quantificação das dezenas, e se essa palavra não existia, eu acabei inventando, né? Acho que sim existe, né? É difícil de falar, né? Mas de trabalhar junto com esse proporcional aqui, incluir esse proporcional, acho que vai ficar muito legal. Mas aí, nesse momento, conforme eu falei para vocês, o meu foco é a parte do desenvolvimento, né? Tá bom? Então, quando a dezena sai naquele processo de quantidade, a tendência dela é que o percentual dela de sair no próximo concurso ela caia, né? E faz com que as outras possibilidades venham também. Aí tem outros fatores que a gente consegue avaliar. Então, por exemplo, voltar a ter 2 dezenas aí, 2 dezenas pares, que é onde nós estamos trabalhando aqui, né? Nesse caso, ela tem aí, no caso, dois concursos atrasados, uma média de 4, né? E com 3 dezenas, de vinda de 3 dezenas, tem um concurso atrasado apenas, que é o próprio concurso 2346, e tem uma média de 3 saídas. O percentual dela aumenta, né, por outros fatores, inclusive a questão da sua quantidade de saídas, tá bom? Só explicando isso para vocês. Bom, dezenas repetidas, vou até pular, pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso assim, né? A questão a gente já sabe que no máximo uma dezena, aí, que é o de 0 a uma dezena, né? Aí ele fica bem atrasado mesmo, né? Por conta disso daqui, tá bom? Então, por isso que o percentual dele aumenta bastante, né? Ok? Mas a sua quantidade aí ela é menor em termos de saídas, né? Uma variação já um pouco maior, né? Aí em relação à falha das 6 dezenas, né? No caso de Fibonacci, nós tivemos uma dezena, tá vendo? Então o percentual também aqui, ó, ele fica aí um pouquinho maior, né? Ou bem maior no caso, de falhar as dezenas de Fibonacci que nós temos aqui, tá bom? 2 concursos atrasados e a média de 3, por isso que o seu percentual fica bem alto aí, ok, pessoal? Então ele fica aí mais aquela questão aí que nós temos de 0 ou uma dezena aí dessas que temos
de números Fibonacci. A mesma coisa vale para os números Fibonacci, que é o mesmo percentual, tá bom? Então também da mesma forma, veio uma dezena, seu percentual que fica bem maior, né? Os números primos, nós temos aqui de números primos as melhores ocorrências, que vai aí de 1 a 2, talvez forçando um pouquinho a 3, né? Já observando aqui, nós temos quantidade de 3 a 7 concursos atrasados, acima da sua média, que é de 6, o seu percentual vai aumentando gradativamente por conta aí da sua quantidade de saída, tá bom? Aí, nesse caso, nós temos essas melhores ocorrências de 1 ou 2 dezenas, números primos. Das dezenas ímpares não primos, né? Olha só, não são nenhuma delas. Olha o tanto de dezenas que a gente poderia estar evitando, né? Tá bom? No caso, ela vem aí, né? A probabilidade de 1 a 2 dezenas, né? No caso, nós temos aí uma probabilidade grande para vir até de 2 dezenas, porque ela está em 2 concursos atrasados, já chegando na sua média. Como o seu percentual, a sua participação ela é menor do que vindo aí com uma dezena, o percentual ele fica maior aí para a vinda de uma dezena. Então fica naquele trabalho de 1 a 2 dezenas ímpares não primos. Lembrando que tivemos 4 dezenas pares, né, para 2 dezenas ímpares. A moldura, né, havia chegado, saiu aí com 5 dezenas. A moldura tinha uma variação, não estava aí na sua média, tá? No concurso anterior ela não estava na sua média, tá? A gente trabalha aí a moldura no concurso anterior. Não tá trabalhando aqui o período, né? Então, ele não está entendendo aqui a questão. Depois eu vejo a atualização. Já um ponto para eu também já pensar em resolver, né? É bom detectar esses erros aí até ao vivo, né? Até na apresentação, porque às vezes eu não acabo pulando essas informações, né? Então, no caso, nós temos aqui a moldura. Da moldura nós tivemos 5 dezenas, conforme vimos lá, mas a sua curva, ela vai aí de 2 a 4 dezenas, tá bom? Maior para 3 dezenas da moldura. Nesse caso, o percentual dela aumenta, né? E 4 dezenas, pessoal, da moldura, ela já está 9 concursos atrasados, né? Eu havia chamado a atenção para isso também no concurso anterior, ou melhor, no concurso atual, que é o 2.346, aí já bem acima, aí quase o dobro aí já da sua média de saída, né? Com 4 dezenas aí da moldura, tá bom? Sequência, voltou, pessoal, olha, já saiu aquela questão lá de... Opa! Não, perdão, né? Olha, eu viajando, né? Tô confundindo com a Loto Fácil, perdão. Na sequência, né, pessoal? Perdão mesmo. Sequência, né, aquele caso, né, de no máximo 2 dezenas, mas também tomando cuidado para não dobrar essas dezenas, ou seja, essa sequência, porque o Neo deu exemplo de dezenas aí 03, 04, 39, 40, por exemplo, né? Ou faça com uma sequência só ou com a outra, tá bom? Múltiplos de 3, das dezenas múltiplos de 3, já estou querendo fazer o vídeo da Loto Fácil, talvez seja por isso que eu estou aqui meio atrapalhado, né? As dezenas de múltiplos de 3 aí, ó. Múltiplos de 3 aí de 1 a 3 dezenas, né? A sua curva, né? Ela saiu aí com 2 dezenas. Olha, 3 dezenas ou múltiplos de 3 já chegou na sua média, tá, pessoal? Então fiquem atentos com isso, ó. 4 dezenas, 4 concursos atrasados, tá bom? E múltiplos de 4 nós temos aí essa questão aí de quantidade, também de 1 a 2 é o que mais acontece, né? Tá bom? Talvez uma dezena aqui já está 2 concursos atrasados, a média de 3, né? O percentual dela sobe bastante, tá bom? 4 pontos que nós temos aqui, B01, B02, B03 e o B04. O que são isso daqui? B05, B02, B... Eu não sei porque que eu chamei de B, tá, pessoal? Eu não sei nem porque que eu chamei de B. Isso, na verdade, pessoal, são aí as divisões, né? A gente costuma pegar as informações, as dezenas, os volantes lá da Mega Sena e dividir em 4, né? Seria o quadrante 1, 2, 3 e 4, né? Deveria ser Q, não B, né? Mas sei lá, na minha cabeça veio o B aí, eu acabei colocando, né? Essas informações, por exemplo, ela informa lá que do concurso 2.346
vieram 3 dezenas nesse quadrante aí, né? Que eu nem lembro porque eu coloquei B, né? Seria o A, bloco B, bloco A, talvez bloco 1, bloco 2, né? Acho que seria isso, blocos, né? Eu tenho uma maneira de blocos aqui, né? Tá bom? Então também dá para te fazer uma variação, né? Por exemplo, esse B01 seria das dezenas do bloco 1, seria as dezenas que vai aqui de 1 a 5, né? E de 21 a 25, seria esse quadrante aqui, olha. Deixa eu tentar aqui focar legal aqui, tá bom? Então seriam essas dezenas aqui, né? Aí eu vou ter um outro quadrante aqui do lado, né? Mais um abaixo, né? Aqui, tá vendo? E depois mais esses dois aqui, né? Então B1, B2, B3 e B4. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, quadrante 1, quadrante 2, quadrante... Aí fica o critério de cada um, tá bom? O que forma que, por exemplo, no bloco 2, né? Já que está um B aqui, vamos chamar de bloco, não vieram nenhuma dezena. Então ele fica aí aquele percentual, olha. As melhores ocorrências que temos aqui é de vinda de 1 a 2 dezenas, pelo menos no bloco 2. E já está com 2 dezenas a 6 concursos atrasados, né? Então pode ser que naquele quadrante lá que eu mostrei para vocês, pode ser que venha de 1 a 2 dezenas delas, tá bom? Bem forte aí para uma dezena no percentual, mas quando você avaliar pelo atraso, ela já está com o dobro aqui de atraso de vinda de 2 dezenas. Tá? O que faz com que nós pegamos aquele quadrante que nós temos aqui, né, que vai de 6 a 10, aí depois a coluna do 26 ao 30, né? Tá bom? O que faz com que pelo menos uma dezena venha nesse quadrante aqui, olha. Tá? Isso avaliando pela probabilidade, tá bom? Bom, vamos colocar aqui, né, o período, né, do ano, né? Veja, pessoal, olha aqui que eu falo para vocês, né? Eu já conferi, tá? Foram 2 dezenas que foram sorteadas, que estavam com 0, tá bom? Elas estavam com 0, vou só mudar aqui por causa da cor do vermelho, para não confundir. Fora as dezenas aí, deixa eu pegar as dezenas 58, né? Foi essa dezena aqui, 58. E a dezena, deixa eu ver aqui, 03, tá aqui, ó. Tá bom? Foram essas 2 dezenas, olha, as 2 dezenas estavam zeradas, né? Ela estava aqui, deixa eu mudar a cor aqui, ela estava com 0, né? E agora passaram a ter um concurso, uma saída no ano, né? Como eu falei para vocês, pegar todas aquelas dezenas, ela vai reduzindo, aos pouquinhos elas vão reduzindo. Então não tenha pressa de pegar aí, querer pegar todas essas dezenas. Quantas dezenas nós temos aqui agora, né? 1, 2, 5, 8, 10, 11 dezenas, né? Pegar essas 11 dezenas, desdobrar ela e fazer as apostas aí, vocês vão correr um risco muito grande. Isso é um ponto muito importante, pessoal. Pegar, que eu falo do aleatório, né? As questões sem estudo, né? Tudo isso a gente fazendo aleatoriamente. Se eu pegar lá o volante da Mega Sena e fechar aqui o sistema e começar a colocar, eu não vou lembrar nada disso, né? Eu vou simplesmente pegando as dezenas e vou colocando lá qualquer uma delas, tá bom? Aí depois, quando eu for ver lá, de repente eu tenho um risco aí de ter colocado muitas dezenas, números primos, de repente eu coloquei lá uma quantidade fora aí na moldura e tudo mais. Então, são todos os cuidados que a gente tem que ter aí na hora de montar as apostas. Então, por isso que sistemas, planilhas, essas coisas ou outras, elas funcionam, pessoal. Elas funcionam mesmo, desde que sejam bem feitas e não sejam enganadoras. Tá bom? Cuidado com as enganações, pessoal. Cuidado com enganações. As enganações tem de monte aí, tá? Tomem cuidado, viu? Bom, vamos lá, né? Dessas 11 dezenas, a mesma coisa. Simplesmente pegar as 6 delas aqui e arriscar jogar, né? Jogar aí é um risco muito grande, vocês provavelmente não vão fazer nenhum ponto. Se fizer, vai fazer 1 ponto, 2 pontos, tá? Assim como seria o máximo se vocês tivessem pego todas as zeradas, que teriam aí no caso eram 13, tá bom? Das 13 dezenas ficaria muito difícil, não chegaria a lugar nenhum com 2 pontos no máximo, né? Porque além de vocês pegarem essas dezenas, vocês vão desdobrar elas ainda, né? E não vão fazer aquelas quantidades, porque vai dar uma quantidade grande. E mesmo assim, vocês não vão fazer todas, vocês vão ter que escolher e pode calhar lá de pegar nenhuma dessas dezenas aí. Tá bom?
gradativamente elas vão saindo, vai sair uma, duas, vai ter jogo aqui que não vai sair nenhuma, ou vai ter momentos que não vai sair nenhuma, tá? Olha, nós já temos aqui duas dezenas que, olha, a dezena 9 era a dezena que estava mais forte, ó. Faz tempo que essa dezena 9 não vem, né? Tá bom? 5 concursos aí que ela não vem, né? Ela veio forte, aqui já parou um pouquinho, né? Agora temos as dezenas 4 e 42. Também, essas dezenas aqui acabou de sair, pessoal. Então, pegar essas dezenas e jogar lá, vocês vão estar repetindo o concurso, né? Então, já são dezenas que a gente pode pensar em descartar aí, não colocar nas nossas apostas, tá bom? Aí temos outras dezenas aqui, que vai começar a ficar, ó. Aqui nós temos dezenas com uma saída, vai começar a aumentar aqui para 2, vai começar a aumentar para 4 e por aí vai, tá bom? Então é isso, pessoal. Fique com Deus e boa sorte nos seus jogos.